A abordagem perfeita nas vendas telecom no porta a porta. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo da série 2x VT PAP 30, uma série onde eu ajudo gestores e empresários a efetuarem 2 vezes mais vendas telecom no porta a porta. E nesse vídeo eu quero te apresentar a abordagem perfeita para você utilizar nas vendas telecom em geral, no porta a porta. Então, se você é gestor, empresário, você tem que entender isso para compartilhar com as suas equipes de vendas. E se você é vendedor, você precisa aplicar isso a partir de hoje nas suas abordagens, na hora de vender serviço telecom no porta a porta. E o porquê a abordagem é tão importante nas vendas telecom porta a porta? Porque a abordagem é uma porta realmente de entrada nas suas vendas do porta a porta. Sem uma boa abordagem, você vai ser só mais um. Então, é um tanto de coisa que está disputando a atenção do seu cliente ali naquele momento. Então, se você não tiver uma abordagem que realmente prenda a atenção do seu cliente, se você não tiver uma boa abordagem, você vai ser apenas mais uma distração. E a resposta que está na ponta da língua de todo cliente que você vai abordar no seu dia a dia do porta a porta é o não. É que não tenho tempo, é que eu estou ocupado nesse momento, volto aqui depois. Então você precisa de uma boa abordagem, porque assim você consegue fazer o cliente ter interesse de comprar o que você tem para vender. E isso você consegue fazer mesmo antes de você oferecer seu produto. Então tem gente que eu vejo muitos vendedores às vezes que reclamam que eu não consigo vender porque o preço está ruim, porque tem muito concorrente, porque aqui essa rota é ruim, mas o que acontece é que o vendedor não se vende. E a hora do vendedor se vender é na abordagem. É na abordagem que você consegue prender a atenção do cliente. Então, eu sei que durante a sua rota, no porta a porta, das suas vendas ativas, você vai encontrar dona de casa que está fazendo comida, está na correria, não pode atender, tem que levar a menina para a escola. A pessoa às vezes que está saindo ali rapidinho, foi em casa almoçar e já está saindo. Então sempre a pessoa vai estar ocupada. Então eu não costumo nem aceitar isso como desculpa ou como um argumento do porquê não conseguiu vender um vendedor não conseguiu vender naquele dia. Porque sempre a pessoa vai ter alguma ocupação, vai estar fazendo alguma coisa. Se você está fazendo porta a porta raiz mesmo, vai ser sempre assim. E é por isso que a abordagem é tão importante. Porque a abordagem, o papel principal da abordagem é fazer com que você consiga se vender prendendo a atenção do cliente, conseguindo a atenção daquele cliente para depois você ofertar os seus produtos, os seus serviços. E o que atrapalha a abordagem de vendas telecom porta a porta? Então, aqui eu quero falar os principais erros que geralmente são cometidos pelos vendedores no dia a dia das vendas no porta a porta de serviço telecom. Primeiro, eu acho que é a abordagem no automático, sabe? Aquela abordagem robotizada que o vendedor às vezes utiliza até um script bacana, mas fica tão no automático, tão robotizado, que você não consegue prender a atenção no cliente. O vendedor fala no automático mesmo: oi, tudo bem? Eu sou o fulano de tal, estou aqui da operadora tal, que eu tenho uma oferta tal. E aí aquilo ali fica automatizado, robotizado. E aí a resposta do cliente vai ser simplesmente não. Vai falar: não, agora eu não tenho tempo, não, volta depois, muito obrigado, estou satisfeito que eu tenho. Por quê? Não tem nada que você está fazendo ali que você quebra aquela rotina do cliente, daquela pessoa que está escutando. Então o que vai acontecer? Ele vai te dar um não. Então você pode ter um script. Atualmente eu estou batendo muito na tecla do script, um script bem feito, alinhado e evoluindo esse script a cada dia, palavra por palavra. Sim, isso é bom. Eu já tive muito de não querer passar um script pronto para os meus vendedores, justamente porque eu não queria que fosse robotizado. Só que agora eu entendi que quando a gente passa um script passo a passo, o vendedor tem mais confiança. Então, eu passo para o vendedor ter confiança, mas quando eu vejo que aquele vendedor está robotizado, aí eu quebro aquele script. Eu falo: não, vamos refazer, faz diferente, fala com outras palavras, usa as suas palavras. E isso tem que ser o mais pessoal possível. Um script só é bom quando o cliente ou a pessoa que está recebendo aquela informação, aquele script, a pessoa que você está abordando, não percebe que é um script.
Então tem que soar como se fosse algo natural. Outra coisa que atrapalha muito os vendedores no dia a dia é a vergonha de abordar. Vergonha. E aí eu quero até colocar um adendo aqui, que vergonha é diferente de timidez. Eu já vi vendedores tímidos que abordam super bem. E isso aí eu já vi pessoa que é despachada também, que não tem timidez nenhuma, mas na hora de abordar tem vergonha. Então vergonha é vergonha mesmo de ir lá, de abordar, se achar inferior, ou achar que esse trabalho é um trabalho inferior, e isso vai atrapalhar no dia a dia. Isso vai transparecer na sua cara ali, que você não está querendo fazer aquilo. Então, o vendedor ele tem que ser aquele vendedor que dá importância para esse trabalho. Tem que ser um vendedor que gosta do que está fazendo. E que transpareça isso no dia a dia. Porque se o vendedor não der a importância necessária, ele vai transparecer isso na abordagem dele. E aí o cliente também não vai dar importância para ele. O cliente não vai dar importância, vai achar que é só mais um abordando ali, vai transmitir insegurança. Então o cliente, quando ele enxerga uma pessoa que gosta do que ele está fazendo ali, está abordando, querendo fazer aquilo, querendo realmente trabalhar com aquilo, o cliente, a pessoa que está sendo abordada, ela vai perceber e vai dar um grau de importância maior. E quando a gente casa isso com um bom script, aí uma abordagem começa a ficar boa. Outra coisa é o vendedor pré-julgar o cliente na abordagem também. E existe dois extremos aí. Às vezes o vendedor está em uma rota que tem uma casa muito humilde ou algo do tipo, e aí ele às vezes até aborda, mas aborda já com um pré-julgamento. Aqui ninguém vai comprar, e aí aborda de qualquer jeito. Ou às vezes nem aborda, o que é pior ainda, né? Nem aborda. Então aquela abordagem vai ser uma abordagem já carregada com pré-julgamento. E tem do outro extremo, que é quando o vendedor está numa rota mais classe A, e aí ele vê uma casa maior, né? Uma casona bonitona, e ele já aborda com aquele pré-julgamento também. Aqui ninguém vai querer. Aqui eu não vou conseguir falar com ninguém, só vou falar com a empregada, eles não vão me receber bem. Então tem esses dois extremos. E os dois entram aí na parte do pré-julgamento, que atrapalha muito na abordagem do dia a dia das vendas. Telecom no porta a porta. Então, uma coisa que eu falo se está na rota, aborda tudo. Todos os endereços ali, seja comércio, seja residência, uma residência humilde ou não, uma casona bonitona, mansão, tá ali na rota, aborda, não perde tempo. E aborda da melhor forma possível, independente de qual for o endereço. Então, essas questões, eu acredito que são as que mais atrapalham na abordagem. Uma abordagem robotizada, feita ali naquele script, sem transmitir emoção, mostrando para o cliente que aquilo é um script que você está falando ali, ele não vai te dar atenção. A vergonha de abordar, mais uma vez, que é diferente da timidez, então aquela vergonha mesmo de não se sentir bem fazendo aquilo, ou de alguma forma se achar inferior, achar o trabalho inferior, isso aí atrapalha demais, e pré-julgar aquele endereço que você vai abordar. Uma das coisas que você tem que fazer para ter uma abordagem de vendas no porta a porta perfeita é utilizar os gatilhos mentais na sua abordagem. O que são os gatilhos mentais? São ações e palavras utilizadas de maneira estratégica para aumentar o nível de persuasão da sua abordagem. Então, como por exemplo, num caso de você já ter passado por aquela rota, já ter visitado aquele determinado endereço e aí por algum motivo não fechou, e aí você passa numa segunda vez. Isso acontece muito, né? Você passou naquela rota, não fechou, depois passou de novo, às vezes você vai falar com aquela mesma pessoa, e caso você tenha portas já sendo finalizadas, disponibilidade ou algo do tipo, caso aquele endereço possa ser que não seja mais atendido, você pode utilizar a escassez. Como por exemplo, olá, nós estamos fazendo um trabalho aqui na sua rua hoje, tudo bem? Nós estamos voltando aqui porque são as últimas portas disponíveis que vai poder atender aqui no seu endereço aqui na rua com essa oferta que eu tenho disponível. Então, como são as últimas oportunidades, eu já conversei com você antes, eu vim aqui só para te avisar isso.
e saber como que está a utilização aí de internet na sua casa, né? Se você ainda está com aquela operadora que a gente conversou naquele dia, e eu não poderia de passar aqui para te avisar o que eu realmente gostaria que você viesse para o meu provedor ou para a minha operadora. Então esse é o tipo de abordagem que a gente utiliza a escassez, tipo, ó, tá acabando, então fica ligado. Então a gente serve como um alerta. Então esse gatilho mental, utilizado da maneira correta, ele pode ser um impulsionador da sua abordagem, porque aquele cliente realmente tem atenção no que você está falando para você conseguir dar continuidade na sua negociação. Outro gatilho mental é a prova social. Então após você abordar algum cliente ou vender para alguém ali naquela mesma rota, usar esse cliente como exemplo. Então quando você aborda falando algo que aquela pessoa ali, mesmo que você nunca passou ali antes, mesmo que aquela pessoa não te conheça, e aí você usa o nome do vizinho, de alguém que ele conhece, você automaticamente já está ligando uma prova social. Então, por exemplo, oi, tudo bem? Eu acabei de entrar aqui na casa da Maria, sua vizinha aqui do 322, e eu consegui uma oferta muito boa para ela. Então eu resolvi passar aqui porque acredito que também possa ser do seu interesse. Então quando você faz isso, você não é aquela pessoa que está abordando ali do nada, não. Você é a pessoa que acabou de negociar com a Dona Maria do 322, que é ali do lado, que aquela pessoa conhece, e com isso você vai conseguir gerar mais confiança naquele cliente. Então vai ser algo mais familiar. Então isso também é um gatilho mental, é a prova social. Com isso você consegue melhorar a sua abordagem. Outro gatilho mental é a novidade. Ele pode ser utilizado nas áreas recém-cabeadas ou liberadas aí do seu provedor, da sua operadora. Você vai lá, olá, estamos aqui porque acabamos de liberar a internet da XPTO, não sei, do seu provedor, da sua operadora. E eu estou aqui para informar dessa grande novidade e te mostrar a mais nova opção de internet disponível aqui no seu bairro, na sua rua. Então, quando você aborda dessa forma, falando que é uma novidade, quando você consegue utilizar isso da maneira correta, você traz aquela curiosidade para a sua abordagem. Então é uma novidade, é algo que você tem que levar realmente como uma novidade. Então por mais que o cliente fale, não, mas já estou satisfeito com o que eu tenho, você vai utilizar isso. Não, mas espera aí, eu quero te mostrar o porquê essa novidade pode ser que seja bom para você. Então é uma oferta sem compromisso. Quero te mostrar aqui essa grande novidade, porque se a gente está entrando aqui é porque o mercado precisa de algo novo, com qualidade. Por isso eu quero te apresentar o que eu tenho disponível. Então você pode utilizar da novidade, desse gatilho mental, para conseguir prender a atenção do cliente. Outro gatilho mental que pode ser muito utilizado no porta a porta é a exclusividade. Então você fazendo isso, o cliente se sente mais exclusivo, se sente mais especial e aí você consegue ter mais atenção dele. Então você tem que dar a entender para o cliente que você foi atender especialmente aquele endereço, o endereço dele. Como por exemplo, olá, tudo bem? Eu sou o Leonan da empresa JetNet. A empresa me direcionou aqui no seu endereço, na rua Geraldo Vieira Ribeiro, número 20, correto? É aqui mesmo? Ah, beleza. Então a empresa me direcionou aqui no seu endereço porque nós queremos que este endereço esteja conectado com a nossa empresa. Por isso eu quero fazer uma proposta exclusiva para você. Então repare bem, eu quando estou abordando o cliente dessa forma, eu não falo que eu estou naquela rota ali, estou abordando as casas. Não. Eu mostro para o cliente que eu fui ali exclusivamente para ele, para atender aquele endereço, o endereço dele. Então ele se sente mais especial. Então isso é fácil. Você está ali naquela rua, você vê qual é o nome daquela rua e você está vendo o número que você abordou. Você pode até pegar a confirmação do cliente, Geraldo Vieira Ribeiro, número 20. Esse é o exemplo que eu dei aqui. Então a rua que você tiver, você utiliza esse script de abordagem. Olha, aqui na rua Israel Pinheiro, número 3000. Mesma coisa, fui direcionado aqui na Israel Pinheiro, número 3000, correto? Que aí você até interage com o cliente, correto? Porque a empresa, e aí eu usei o exemplo, JetNet, ou o que for, me direcionou para esse endereço porque nós queremos que esteja conectado com a nossa empresa. Por isso eu tenho uma oferta exclusiva para esse endereço. Então isso traz atenção, traz a exclusividade. Esse gatilho mental vai fazer com que a sua abordagem melhore e que se torne cada vez mais
perfeita, né? Ou tente chegar ao máximo possível aí do nível de perfeição. E aí tem gente que fala, mas aí o cliente fala que o meu produto é ruim, ou que o da operadora outra é melhor, que ele já está satisfeito com o que ele tem. E eu quero que você entenda que, lógico, eu não quero fugir aqui da abordagem. A abordagem, a função principal da abordagem é prender atenção, não é negociar. Você negocia depois que você prende atenção. Só que às vezes na própria abordagem ali, antes de você prender atenção, o cliente fala, mas a minha é melhor que eu tô com a tal. Que eu tô com a operadora tal, ou a sua é ruim, não gosto da sua não. Então como que você quebra isso na sua abordagem, né? Uma certa objeção logo na abordagem. Com conhecimento. Então, por isso você tem que conhecer os pontos fortes e fracos do seu produto, o que você está vendendo, conhecer também o produto do seu adversário. Então, antes de você ir para aquela rota, estuda um pouco o que tem ali, qual é o market share, qual que é o provedor, o operador que está dominando ali naquela região, para você saber. Não denegrir o produto dos outros, que isso é muito ruim na abordagem, porque às vezes o cliente acha que você está querendo menosprezar o que ele tem, e aí você bate de frente e vira uma discussão, e não uma abordagem. Mas você tem que conhecer os pontos fracos e sutilmente falar ali na sua abordagem o porquê o seu é melhor. Então, esteja pronto para tirar as dúvidas do seu cliente, e se ele falar algo, né, falar mal do que você está vendendo ali, o que você tem que fazer? Você tem que entender o que ele está falando mal para você conseguir defender de alguma forma. Mais uma vez, não para entrar em combate, em conflito com o cliente, mas para você conseguir defender, quebrar aquela objeção na abordagem. Então, uma abordagem para chegar ao nível de perfeição tem que ser uma abordagem de um vendedor que tenha conhecimento do que ele está falando, conhecimento da concorrência, conhecimento do seu produto. Por incrível que pareça, eu já menosprezei muito essa dica que eu vou dar para você aqui agora. Para mim, a prática mesmo tinha que ser na rua. Então, dava treinamento, o vendedor vai para a rua e lá ele pratica. Aí eu pensava assim, com uma porta ele vai gaguejar, na segunda, na terceira, e depois ele já começa a desenvolver. E de certa forma isso acontecia. Só que quando eu passei a praticar, não só ali na hora, na rota, mas nos treinamentos, começar a fazer um teatro, né, do vendedor abordando ali, um teatro de abordagem. Quando eu comecei a instruir e cobrar dos vendedores que eles treinassem, né, em frente ao espelho, em casa mesmo, abordando às vezes a esposa, o marido, né, o filho, o pai. Quando eu comecei a cobrar isso, eu vi um grande salto na atitude do vendedor. Então, agora eu até adoto, sempre falo, né, a seguinte frase: é melhor você passar vergonha no teatro, no treinamento, do que você passar lá na frente do cliente. De fato, a prática é que leva à perfeição, de qualquer forma. Só que essa prática, quando ela é praticada ali no teatro, que você consegue parar ali a abordagem naquele momento e pontuar na hora, ela tem um efeito muito mais rápido do que a prática mesmo ali na hora, na frente do cliente. Porque mesmo se você estiver acompanhando, você não consegue parar ali o vendedor naquela abordagem na hora e pontuar o que ele pode melhorar. Agora, quando a gente está fazendo teatro numa sala, numa matinal, e aí o vendedor erra, e aí você corrige na hora, isso vai te ajudar muito a melhorar a sua abordagem. Então, se você que é gestor, empresário, aí, comece a adotar isso, comece a fazer esse tipo de matinal, treinando uma abordagem. O vendedor, um aborda o outro, e aí você pontua o que pode melhorar. Se você é vendedor, está vendo esse vídeo, comece a fazer isso por conta própria mesmo, em frente ao espelho, vai lá e aborda alguém da sua casa, faça uma abordagem, vê ali, entenda, filme, isso é muito bom, filma a sua abordagem e vê o que você pode melhorar. Então, com você filmando ali, depois você consegue pontuar e melhorar a sua abordagem. Então, essa prática, né, no dia a dia, no porta a porta, junto com treinamento, alinhamento, pontuando o que deve melhorar em cada parte ali da abordagem, ela vai te levar à perfeição. Uma coisa que você tem que lembrar também é que a abordagem é uma conversa.
E isso pode ter até ligado no erro que eu falei lá atrás, de ser scriptizado demais, robotizado, que aí você tentar falando ali, se o cliente falar qualquer coisinha fora do seu script, você já não sabe o que falar, o vendedor já não sabe o que falar. Então, é uma conversa. Deixa o cliente responder, escute o que ele está falando. Conversa não é só falar, conversa é falar e escutar. Então, escuta o que o cliente está falando ali. Por isso que você não pode estar muito engessado naquele script. Você tem que ser maleável para aquilo virar uma conversa. Senão é só você falando, fica chato. Você não prende a atenção de ninguém, o vendedor não prende a atenção de ninguém. Então, é fundamental saber ouvir. Faça perguntas e deixe que o cliente diga exatamente quais são suas necessidades e demandas. Quando você consegue conduzir uma conversa naquela abordagem, o próprio cliente vai começar a falar o que ele precisa, o que ele quer, quais são as suas necessidades. E aí você já começa a entrar na próxima parte próximo passo, que depois da abordagem é o quê? É a sondagem, né? Começar a pesquisar. Então, quando você faz uma boa abordagem, você já vai conduzindo isso. Então, leve o cliente a conversar. Você tem que fazer perguntas, né? Para gerar uma conversa, mas sem ser uma pergunta fechada, que faz o cliente dizer só não, ou sim, não, sim, não. Faz o cliente pensar em alguma coisa que ele tenha que responder. Entendeu? Então, por exemplo, você pode utilizar uma pergunta como se o cliente assiste séries, quais são as séries que ele assiste, se ele tem assinatura de Netflix, e sim, quais são as séries que ele assiste, ou algo do tipo, alguma pergunta que faça o cliente pensar, sabe? Qual que foi a última vez que ele recebeu um consultor na casa dele para falar sobre aquela oportunidade. Então, tem várias perguntas que você pode colocar quando você faz a abordagem e já faz aquela pergunta que aí você casa a comunicação, que aí o cliente tem que parar, pensar e responder. E aí você inicia a conversa. Saindo um pouco do script, eu sempre digo que o vendedor ele vende antes mesmo dele falar uma palavra, antes mesmo dele entregar seu script. Uma comunicação bem feita é uma comunicação que leva em consideração a postura e tonalidade de voz. Então isso é extremamente importante. Não adianta você ter um script perfeito e a abordagem ser feita com a postura de qualquer jeito, lá jogado, tocando a campainha, oi, ou com a voz quando o vendedor fala para dentro, ou quando ele fala muito baixo, ou muito alto, gritando. Então, a tonalidade de voz, ela transmite muito mais a mensagem que você está querendo passar do que as próprias palavras que você está utilizando. E o que transmite mais ainda num atendimento presencial cara a cara é a sua postura. Então, o vendedor tem que ter uma postura de acordo com a mensagem que ele quer transmitir. E aí tem algumas dicas, né, para o vendedor ter essa postura, essa tonalidade de voz ideal. É transmitir a segurança, ele tem que se sentir seguro ali do que ele está falando. Então ele tem que ter uma voz firme e suave, não deixando a timidez ali atrapalhar a comunicação. Então o vendedor tem que cumprimentar, identificando-se nem com a voz firme, suave, com a postura do corpo que transmita essa confiança. Então pode ser usado um aperto de mão significativo, pedindo o nome do cliente, repetindo o nome do cliente antes de largar aquele aperto de mão, um elogio sincero sobre algo ou alguma coisa, podendo ser um hábito, um acessório, uma roupa, cor da roupa, até mesmo a sua conduta ali. Então isso é até uma dica de quebra-gelo, né? Você está ali, encontrou o cliente cara a cara, você pode fazer isso, né? Um elogio sincero, de forma que faça esse papel de quebrar-gelo, do cliente se sentir mais à vontade ali com a sua presença. Então, assim, a dica ideal é não estabelecer aquela relação só de vendedor e cliente, sabe? É de pessoa para pessoa, é criar conexão. Então, muito importante saber, entender o que você está transmitindo. Por último, nas palavras, que é o script que a gente já falou aqui até agora. Mas o que você está transmitindo? Na sua postura,
na forma que você está andando, na forma que você aperta a campainha, o interfone, na forma que você entra no local, no ambiente comercial. Então, a postura, gestos, expressões faciais, qual a expressão, o que você está mostrando ali, o que o vendedor está mostrando. Depois, na tonalidade de voz, e aí sim o script. Então, quando eu quero fazer uma avaliação do vendedor, quando eu vou em rota, vou acompanhar, eu quero saber se o vendedor está fazendo um trabalho correto, uma abordagem certa ou não, o que eu avalio é isso. São essas três coisas. Postura, como é que está sendo a postura, tonalidade de voz utilizada na abordagem e, por último, o script. E a postura e a tonalidade de voz com o script utilizado, ela tem que ser de acordo com cada cliente. Por isso que você tem que ser especialista em pessoas, em abordar, em falar com pessoas, porque aí você consegue identificar. Dois extremos aí é da maneira técnica de falar, da maneira técnica e da maneira rasa, né? Então, nem todo mundo, nem todo cliente, ele é técnico demais, ele vai conhecer daquele produto, vai conhecer desse mundo que nós vivemos. Então, se você utilizar uma linguagem muito técnica, vai ficar chato para aquela pessoa, aquela abordagem, logo você não prende atenção. Da mesma forma, você aborda uma pessoa que é mais técnica, que conhece, que já sabe, e aí você aborda da maneira rasa, falando de forma muito subjetiva, aquela pessoa não vai te dar atenção, porque ela vai achar que você é muito leigo no assunto e não vai querer comprar nada de quem é leigo. Então você tem que identificar isso na abordagem, por isso você tem que deixar o cliente falar. Da mesma forma que quando a gente vai abordar uma empresa, quando você vai falar quando você vai falar com uma pessoa que é mais formal, você tem que adaptar a sua linguagem naquele estabelecimento, naquela residência que você está visitando. E ao contrário também, se você vai falar com uma pessoa que é mais informal, que é mais despojada, ali você tem que adaptar a sua linguagem. O vendedor tem que adaptar a linguagem para falar com aquele tipo de pessoa, porque se você vai ser formal demais, também você não consegue prender a atenção daquela pessoa. Então, um vendedor, a orientação que o gestor tem que passar para a equipe é adaptar a sua linguagem. Quando eu falo a linguagem, lembra postura, tonalidade de voz e o script, as palavras utilizadas. Adaptar a sua linguagem de acordo com o ambiente, com o endereço, se for residência, comércio, de acordo com aquela pessoa que vai receber aquela abordagem. Uma coisa eu posso te falar, e aí até para a gente fechar aqui, é que toda venda, todo negócio concretizado, todo plano feito, ele vem através de uma abordagem. Então sempre teve uma abordagem lá no início. E se você é gestor, você tem que fazer com que a sua equipe tenha uma meta também de abordagem. Não só de venda fechada. Então você tem que passar essa meta e acompanhar a meta de abordagem, para que você entenda realmente que as pessoas estão entrando ali no topo do funil. Então a gente tem que acompanhar a meta de abordagem por dia. Se você é vendedor, você tem que ter uma meta de quantas pessoas você vai abordar por dia. E aí a gente não pode desperdiçar esse trabalho. Então, por último, e a dica final aqui é: não desperdice o trabalho de sua abordagem. Então, por mais que aquela abordagem que você fez ali naquele momento, você não conseguiu seguir, né, para oferecer, o cliente te cortou, ou você viu que realmente o cliente não tinha tempo naquele momento, ele falou que não ia poder te escutar, o que você tem que fazer? É tentar transformar essa abordagem em um retorno. Então a meta é o seguinte: ou você aborda para oferecer e fechar a venda, ou você aborda para pelo menos conseguir um retorno. Então o cliente falou: não estou com tempo, não vai dar, não quero fazer. Vamos fazer o seguinte: estou vendo que você está meio ocupado aí agora nesse momento, não está podendo me escutar. Eu entendo isso, né? Cheguei aqui sem avisar, mas eu não quero que você perca essa oportunidade. Eu preciso de 5 minutinhos da sua atenção. E aí eu vou agendar para você que o melhor horário para amanhã ou para hoje, na parte da tarde, qual que é o horário? Então você consegue pelo menos esse retorno. Se você fizer isso com maestria, de maneira bem feita, aquele cliente vai querer pelo menos te escutar depois. Você vai conseguir convencê-lo pelo menos escutar. E aí quando você conseguir a atenção dele, quando você faz o agendamento, você consegue a atenção.
aí sim você vai utilizar o seu poder de negociação para convencer aquele cliente. Então, ou você consegue a atenção daquele cliente naquele momento, ou você consegue pelo menos retorno, porque aí no retorno você vai conseguir prender a atenção dele. O cliente vai ter mais compromisso em te escutar. E até uma dica aqui, para não demorar muito, uma dica que eu posso te dar é, quando você for marcar um retorno, marca data e hora. Tem muita gente que marca retorno para amanhã, depois, semana que vem, qualquer horário. Quando é qualquer horário, é horário nenhum. E aí, quando você for fazer o retorno, aquele cliente provavelmente não vai te escutar, não vai ter tempo para você. Então, quando for fazer retorno, é com data e hora marcada, com a confirmação do cliente, que aí você vai ter mais chance, que pode ser que mesmo assim dê errado, mas aí é muito mais chance daquele cliente ter o compromisso com você, você realmente conseguir prender a atenção daquele cliente, beleza? Então é isso, espero que eu possa ter ajudado de alguma forma a você conseguir melhorar a sua abordagem até chegar ao nível top, o nível perfeito, uma abordagem perfeita nas vendas Telecom no porta a porta.